cheio de manteiga de amendoim com geleia. Tudo bem? Eu tenho esse link já preparado aqui, eu vou tentar colocar ele depois lá no Teams para vocês, porque, cara, esse vídeo é muito legal. É muito legal. Se eu começo a assistir, eu começo a chorar de dar risada. Porque chega uma hora que o menininho, a criança que é o mais novo, ele fica muito bravo com o pai. E aí, você não é justo. Você está fazendo tudo errado de propósito. Quer dizer, é exatamente o que acontece quando você é um programador. Quer dizer, você manda o computador fazer e ele faz exatamente o que você mandou. É isso que esse vídeo vai mostrar, tá? Eu vou tentar dar um play aqui só para ver se vai sair som. Se não sair som, não vai ficar legal. Aí eu vou deixar aí o link para vocês assistirem mais tarde. Tem legenda e tudo, mas acho que sem o áudio. Você tá ouvindo? Tá meio alto. Vocês estão ouvindo? Eu passei vergonha na aula passada, porque não... Eu vou deixar rolar, então. Olha lá, é para escrever as instruções. Ah, parou? É só para vocês falarem. Começa e para, né? Tá alto pra caramba aqui. Começa e para. Bom, eu vou deixar rolando aqui. Tem legenda, né? Mas ele vai lendo, ó. Pega... Ó, pega um pouco de geleia e espalhe no pão. Ele tá fazendo isso, né? Ou abra a geleia. Não, não, não. Não tá escrito. Então ele tá fazendo exatamente o que tá escrito ali. Não deu certo. Aí beleza, você fez lá o código, o computador não entendeu muito bem. Tá engraçado por enquanto, né? Vai lá. Fail. Aí de novo. Então, tá bem alto para mim, na verdade. Questão que eles vão fazendo isso várias vezes, tá? Coloque a faca dentro. A menina vai falar assim, um pouco é muito. Não, mas espera aí. Como assim? Aí ele vai fazendo, e assim... Olha lá, esprema a geleia no pão. Ele tá fazendo exatamente o que tá escrito. E assim, ele vai fazendo isso meio que para instruir as crianças. Eu vou colocar um pouco mais pra frente, porque chega uma hora... Olha lá, ó, que o menino começa a passar mal. E quem programa sabe isso. Fala, não, tem alguma coisa de errado acontecendo. Esse programa o computador tá quebrado, o computador é burro. Mas ele tá fazendo exatamente o que você mandou. Olha lá, passe no top, né? Em cima do pão. Em cima do pão. Na parte de cima do pão. A parte de cima do pão de forma do computador. Quer dizer, você tem que definir o que é cima. Quer dizer, computação é exatamente isso. É você conseguir falar exatamente o que o computador precisa ouvir para fazer as instruções. Você não vai falar o que você quer na sua cabeça. Você fala uma coisa que o computador vai entender. Você precisa fazer isso passo a passo. No final, né, as crianças depois de tanto tempo entendem aí, e o menino tá bravo aqui, tá quase chorando, ó. Olha lá, passa no... Olha lá. Acabou. Desisto. Olha lá, ficou bravo, não quer mais brincar. E programar é exatamente isso que o menininho tá falando. Por isso eu quis mostrar para vocês esse vídeo, para que tá sem áudio o negócio todo. Depois eles conseguem, tá? Aí depois ali no final das contas acaba fazendo o sanduíche, porque você entende, depois de muito tempo, como que são as instruções, quer dizer, como que você precisa passo a passo desenvolver o seu raciocínio para o computador fazer exatamente o que você quer. Então, o computador faz exatamente o que você manda, não o que você quer. O que você querer é uma coisa, entre você saber mandar, são duas coisas completamente diferentes, é isso que a gente vai ver, no princípio, nessa aula de hoje, tá? Eu vou deixar então para vocês aí esse vídeo mais tarde, porém, o problema que eu tenho com vocês, que eu comentei há pouco tempo atrás, é que eu tinha esse curso sendo feito na lousa, quer dizer, é um curso completamente teórico. Tá? Então, por exemplo, eu quero usar com vocês, pessoal, um comando escreva. O comando escreva, ele me permite escrever, por exemplo, um texto na tela. Então, imagina a dificuldade de eu na lousa, imagina falar para o aluno
que eu vou abrir uma janelinha e vai ter uma coisa escrita na lousa. Parei com esse tipo de coisa porque agora eu tenho um computador na minha frente, então eu vou pedir para vocês a licença e vou reinverter a aula. Em vez de fazer a aula para vocês, primeiro eu vou mostrar tudo que eu preciso. Aí depois que eu mostrei, a gente pode pegar todo o texto em PDF que vai estar com vocês e vocês têm o material para a aula aí. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aceitar uma sugestão dos professores aí e usar o software Visual G. Tá? Ele é gratuito, por isso que eu vou usar ele, e ele, assim, ele ajuda muito, muito, muito no curso, principalmente porque, de acordo com a ementa que eu tenho, tem a ver com o plano de ensino, sobre aí, são exatamente os mesmos comandos. Tudo bem? Eu já estou tentando ver com o pessoal se eu consigo fazer com que a linguagem oficial do curso não seja Portugal, seja Python. Tudo bem? Mas por enquanto, não dá para fazer isso. A gente tem que seguir, então, as diretrizes que estão todas lá no plano de ensino que vocês têm lá no sistema de vocês. Tudo bem? Se você quiser, você pode usar qualquer outra linguagem ou IDE. O cara usa PyCharm, usa o Portugal Studio, cada um vai ter uma coisinha diferente. Só que eu preciso mostrar para vocês quais são essas coisinhas diferentes que vão ter. E para isso, pessoal, eu vou usar então o Visual G. Primeira pergunta, onde vocês vão baixar isso? Então me dá uma licença aqui, agora eu vou tentar fazer de novo, vou dar uma improvisada aqui. Eu vou descartar essa aula e vou compartilhar com os senhores a minha tela aqui. Peraí. Cadê o meu... Aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Não, peraí. Dê um alô aí para mim se vocês não estiverem vendo, tá? Eu estou aqui agora com a minha tela compartilhada com vocês. Vocês devem dar na tela inteira. Deixa eu ver se é a tela inteira. Bom, não é a tela inteira, mas enfim. Vocês devem estar vendo o meu Teams agora. Eu acho que a nossa equipe, aí vocês vou dar uma olhada no chat para vocês me confirmarem aí. Nossa equipe é N01. Quer dizer, aqui para mim, ó, vai aparecer 3/4 N01 programação de computadores. Então, o 01 é o pessoal da Bacelar. Tem Bacelar aqui hoje, né? Eu não dei uma olhada aqui no chat, não consegui ver se exatamente isso. Isabela, obrigado. Então, essa aqui é a nossa turma. Então, não sei como que vai aparecer para vocês, tá? Mas aqui, por exemplo, na minha guia superior tem as postagens. Então, eu posso escrever aqui e conversar com vocês. Aqui na guia arquivos, já tem tudo que vocês precisam, quer dizer, tudo que eu fiz upload. Cadê? Tá aqui, ó. Class Materials, de vocês pode estar diferente porque o meu está em inglês, tá? Meu computador todo está em inglês. Então, pode aparecer material de classe, não sei, mas é uma pasta que você vai clicar. Aí vai ter toda a aula lá, inclusive os códigos que estão todos aqui nessa pasta. O arquivo que eu vou usar na aula de hoje, quer dizer, que eu vou propor que vocês usem comigo na aula de hoje, é esse Visual G 2.5 que está aqui, que é a versão mais simples dele, tá? Então, vou fazer o seguinte, vamos ver se vocês estão me vendo. Vamos lá. Eu fiz isso aqui na semana passada. Boa noite. Segue o arquivo que eu usarei na aula. Abraços! Exclamação. Boa noite. Segue o arquivo que eu usarei na aula. Exclamação. Então eu venho aqui para vocês, na minha postagem ali, ó, e consigo marcar esse arquivo e compartilhar com vocês. Se eu enviar aqui, vocês devem agora estar recebendo. Então, se você precisar usar aí, de repente, num outro computador ou qualquer outro lugar, você não precisa ficar levando num pendrive, né? Precisa ficar guardando o link. Eu fiz isso porque geralmente vocês costumam dar like quando eu faço isso, aí começa um monte de like, né? Eu vou fazer isso mais vezes, cara, porque eu postei a aula e ninguém falou nada. Mas eu fiz agora, ó. Deixa eu compartilhar com vocês na tela. Pra vocês verem. O Vitor, João, todo mundo compartilhando aqui, ó. Então vocês estão vendo aqui, ok? É só fazer o download, tá? Qualquer máquina que você esteja, infelizmente ele só está funcionando em Windows. Qualquer outra plataforma a gente vê se a gente consegue dar um jeito no decorrer das aulas aí. Então vocês vão ver que sozinhos vocês conseguem fazer as coisas acontecerem. Quanto menos eu ajudar, melhor, na verdade. Peraí. O que eu queria fazer com vocês, na verdade, era isso aqui, ó. Peraí. Eu vou compartilhar a screen aqui, ó. Agora sim, tudo que está acontecendo na minha tela vocês vão ver. Então vocês estão vendo aqui, ó, chegando um monte de
de gente dando ok, dando amém. Ó, vou fazer isso na aula, hein, cara, porque se eu faço fora da aula, ninguém interage. Se eu faço durante a aula, o pessoal reage. Eu fico com um monte de joinhas aqui, ó. 23, 19, ó, só caramba, tô... É a live rolando solta. Tá, então tá aqui para vocês. Tá? Vocês podem fazer o download aí sempre que vocês precisarem, tá? Não precisa ficar carregando esse negócio o tempo todo. Eu acho que eu preciso minimizar e fechar, senão eu não consigo dar aula de tanto like que tem. Tem muito querido, né? Eu não sou mais querido em dias de prova. Deixa eu fechar aqui. Aí se você fizer esse download, quer dizer, é só você ver aqui o executável pequenininho. Tá aqui, ó, Visual G. Eu vou clicar 2 vezes nele e ele vai abrir. Tá? Se você não tiver a fim de baixar ele de nenhum site, você vai fazer isso daqui, ó. Vai clicar 2 vezes nele e ele vai abrir. Você devem estar vendo, então, pessoal, o Visual G. Eu vou começar minha aula, então, a partir de agora. Porque toda vez que você quiser fazer um programa, você vai baixar uma IDE. O que é IDE? É exatamente isso aqui. É um programa onde aqui eu vou poder começar a escrever as coisas, o computador vai entender. Tá? Então, deixa eu colocar isso daqui em tela dividida para vocês, para eu poder escrever um pouco também, né? Aqui do lado. Aqui, ó. Tá, então aqui do lado eu consigo, acho que escrever, ó. Ver se vocês estão vendo direitinho a minha tela, acho que sim. Consigo escrever aqui. E aqui do lado eu consigo, então, usar a programação. O que vocês estão vendo aqui do lado, pessoal, é é o Visual G. Aqui, ó. É o Visual G. E aqui, o que vocês estão vendo nessas escrito aqui, eu vou chamar de, entre aspas, é o esqueleto. Você só vai entender a estrutura desse esqueleto depois que você já sabe programar. E cada vez que você tenta fazer a programação em uma linguagem, você vai ver que a linguagem tem um esqueleto diferente. Por exemplo, se eu quiser fazer programação em C, eu sou obrigado a abrir e fechar funções. Se eu quiser programar em Java, eu preciso fazer de tal jeito. Python é uma das poucas que você não precisa fazer nada. Você simplesmente sai escrevendo. Tá? Mas, geralmente, todas as linguagens elas vão exigir que você saiba esse esqueleto aqui. São coisas que devem funcionar. O que está aqui, por exemplo, em azul, vou colocar aqui, ó, está grifado, são os comandos que fazem parte desse esqueleto. Quer dizer, está escrito aqui algoritmo, var, início e fim. Tudo bem? Então, tudo que está em azul grifado são coisas que são obrigatórias para o meu código rodar. O que é rodar o código? Rodar o código, então, é pegar esse programinha aqui e pedir para o computador, interpreta para mim todos os comandos que tem aqui, ó. Tudo bem? E só para, antes de fazer qualquer coisa, deixa eu falar para vocês que se eu quiser fazer comentários, eu sempre uso 2 barras. Quer dizer, quiser colocar, então, qualquer comentário meu, quiser escrever alguma coisa, falar o que essa linha de comando vai fazer, eu coloco, então, duas barras que o computador não processa essas 2 barras. Para não ficar atrapalhando a gente aqui, eu vou apagar tudo que está em verde aqui, ó. São os comentários. Daqui a pouco vocês vão ver para que servem esses comentários. Mas deixa eu apagar todos eles aqui, ó. Esse é o esqueletinho, então, do meu programa. Tá? Eu vou escrever var, e aqui vão as variáveis, daqui a pouco eu vou falar para vocês o que são isso. Início e fim. Quer dizer, tudo que eu colocar aqui entre início e fim, todas as instruções que eu colocar aqui, o computador vai fazer para mim. Como assim, professor? Então, ó, o que esse programa faz? Se eu chegar aqui em cima, por exemplo, em algoritmo, e colocar aqui em executar, é a tecla F9 o atalho, tá? Ele vai executar para mim as instruções que estão ali. O que eu escrevi ali? Não escrevi nada, né? Simplesmente tem um código ali. O que esse Visual G vai fazer para mim é abrir, então, uma janelinha preta, aqui, ó, fim da execução. Quer dizer, ele não fez nada. Mas nessa janelinha eu posso fazer algumas coisas. Por exemplo, o que eu posso fazer? Primeiro comando que eu vou mandar para vocês antes de qualquer coisa. Antes de falar de variáveis. Primeira coisa que eu preciso ensinar para vocês é como que eu faço para escrever um texto. Eu vou fazer isso, pessoal, aqui usando o Portugal, que é a nossa linguagem de programação, vou usar o comando escreva. Se tivesse em Python, é print. Se tivesse em C, é printf. Cada linguagem tem uma maneira. Mas a primeira coisa que você precisa aprender, de fato, é escrever um texto na tela do computador. E por tradição, pessoal, esse comando escreva, ele é sempre feito entre parênteses, tudo bem? Por tradição, eu vou colocar um texto.
E já comecem a decorar isso. Texto sempre entre aspas. Quer dizer, entre aspas duplas, eu vou colocar um texto que vai ser, por exemplo, Olá Mundo. Primeira coisa que eu vou fazer, então, meu programa, ele sempre acontece aqui entre o início e o fim. Tá? Então, entre o início e o fim, o computador vai ler todas as instruções que estão aqui e vai executar. Eu tenho uma instrução. A instrução é, olha como é fácil essa linguagem, né? Escreva na tela, né? Escreva na tela do computador, Olá Mundo. E sempre quando for texto, eu vou usar aspas. Então, vamos lá. Então, algoritmo, executar. Então, Olá Mundo. Olá Mundo, pessoal, é uma referência ao primeiro texto de internet que rodou o mundo, tá? Então, inventaram a internet, a primeira coisa que viajou de um computador para o outro via internet foi essa frase, Olá Mundo. O cara que criou a internet, realmente, a primeira mensagem que ele mandou foi esse Olá Mundo. Por isso, por tradição, sempre quando você for aprender uma linguagem de programação, diz que vai dar sorte para você se você imprimir na tela esse Olá Mundo. Então, toda vez que eu vou aprender uma linguagem de programação, eu sempre tento entender como que é fazer o Olá Mundo, né? É a primeira coisa que você aprende a fazer, é o primeiro passo. É o passo 1. Tudo bem? Então, beleza. Agora, para a gente entender o conceito de programação em si, quer dizer, eu posso usar esse comando escreva agora para colocar qualquer texto que eu queira na tela do computador, já sei fazer uma coisa. Porém, não é isso que a gente quer. A gente quer usar o computador, em princípio, para fazer conta rápida e conta precisa. E para começar a mexer no computador, eu preciso introduzir com vocês, pessoal, o conceito de variáveis. Depois de colocar a instrução, acho que eu fiz meio rápido aqui, ó. Então, por exemplo, Olá Mundo, né? Então, quero falar para o computador, interpreta essa instrução. Você pode apertar F9, se apertar Enter, ele vai editar aqui. Então, para a gente rodar, ou você aperta F9 ou você vem aqui em cima, algoritmo executar. Olá Mundo. Bom, eu posso fazer outra coisa, né? Já que eu já fiz Olá Mundo, eu posso falar Olá Classe. Para vocês, né? Isso aqui era um programa antigo da TV Cultura. Quem é cringe vai lembrar aí. Olá Classe. É o Marcelo Taz que fazia, cara. Professor Tibúrcio. Né? Clássico. Olá Classe tá aqui, ó. Tá? Então eu posso usar o comando escreve. Toda vez que eu quero pedir para o computador leia as instruções, ele vai ler tudo de novo, tá? Então, cada vez que eu venho aqui no meu programa, clico em algoritmo executar, ou aperto F9 no teclado, ele vai ler tudo de novo e vai executar. A única instrução que ele está vendo aqui, ó, é o escreva Olá Classe. Ele colocou aqui, ó, Olá Classe. Tudo bem? Se eu tiver, por exemplo, em outro mundo aqui, colocar, por exemplo, print, que eu estou pensando em inglês aqui, estou pensando em Python, ele não vai rodar, tá? Ele vai falar, opa, print não existe, vai dar problema, tá? Então, o que o algoritmo faz, em princípio, perdão, o que o compilador faz, em princípio, é mostrar para vocês aonde existem erros estruturais também, tá? Então, ele pintou em vermelho, olha, tem uma coisa de errado ali, não existe print, né? Não. Estou falando em Portugal, aqui é o comando escreva, beleza? Então, vamos lá. Para a gente, então, começar agora a entrar no conceito mais básico da programação, o conceito de variáveis. O que são variáveis? Então, todos os programas de computador, eles vão funcionar com o conceito de variáveis. Quer dizer, então, são caixinhas, literalmente caixinhas, onde dentro dessa caixinha eu posso colocar informações. Por exemplo, dentro dessa caixinha, eu posso colocar o número 2. Dentro dessa caixinha, eu posso colocar, por exemplo, o meu nome. Vou colocar aqui, ó, Bruno. Sempre pegar essa manha. Quer dizer, e nessa caixinha, para eu conseguir identificar ela depois, você precisa colocar, por exemplo, o identificador, por exemplo, o nome. Então, por exemplo, a caixinha A recebe uma informação. Em Python, eu não preciso me preocupar com isso. Mas em linguagens do tipo C, eu preciso fazer o que eles chamam de declaração de variáveis. Declarar variáveis. E aí, pessoal, de acordo com o plano de ensino, tá? De acordo com vocês, eu estou usando o Visual G porque ele é igualzinho ao plano de ensino. A gente vai declarar as variáveis usando o comando var. Já está aqui escrito. Vou até colocar em azul aqui. Quer dizer, para declarar variáveis, então, no computador, eu vou escrever var e vou colocar as variáveis aqui. O que é declarar variável? Declarar uma variável vai ser, na verdade, uma etapa que eu não vejo, é uma etapa interna. Vou falar para o computador, olha, eu preciso de uma caixinha e essa caixinha vai ter um nome tal. Quer dizer, então eu preciso escolher um nome
e falar para o computador montar para mim essa caixinha. Historicamente, pessoal, o que acontece é que, como é que você guarda dados no computador? Você guarda dados lá no disco rígido, né? No seu HD. No seu HD, se você for ver, ele é composto de diversos ímãs pequenininhos, que são as trilhas. Por exemplo, as trilhas são ímãs que podem estar, por exemplo, para cima ou para baixo, lá no seu disco rígido. Então você tem um leitor ali, né? Se tiver, por exemplo, para cima é 1, para baixo é 0. Lá no disco rígido você consegue mapear e guardar informação. Declarar variável, então, é literalmente você chegar para o computador e falar, ó, vai lá no disco rígido, reserva literalmente um espaço de memória para mim. Ninguém mais pode mexer nesse espaço de memória, ele é exclusivo do computador, ele vai ser usado só para o programinha. E para eu conseguir identificar ele, você vai colocar um nome. Por exemplo, vou chamar a caixinha de A, e A minúsculo. Tudo bem? Existem, porém, tipos de variáveis. Tá, o primeiro tipo de caixinha que eu vou falar com vocês é a caixinha do tipo caractere. Quer dizer, dentro dessa caixinha eu posso colocar, por exemplo, o meu nome. Vamos fazer o seguinte, vamos inventar uma caixinha, uma variável, que o nome vai ser, por exemplo, nome. E dentro dessa caixinha nome eu quero colocar caracteres. Então aqui no Visual G, você vai embaixo do var, colocar o nome da variável, aí 2 pontos escrever o tipo dela. Então o tipo que eu quero é caractere, é o primeiro tipo que a gente vai ver. Eu não vou ver o computador processar essa informação. Eu só vejo as coisas que estão aqui, ó, entre o início e o fim. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui um comentário usando aquelas 2 barras, né? Para que eu faço comentário? Para saber que aqui, por exemplo, é a declaração de variáveis. Se eu rodar o código, essa parte em verde o computador não vai ler, ele ignora, tá? É só para a gente ler aqui e conseguir se organizar. Então eu quero uma caixinha chamada nome e dentro dela eu quero colocar caracteres. Tudo bem? Então pergunta, como que eu faço para colocar, por exemplo, o meu nome dentro dessa caixinha chamada nome? Eu vou fazer assim, ó, nome. Cada linguagem existe um símbolo. Para a gente, vai ser 2 pontos igual. Tudo bem? Se você quiser, nessa linguagem, pode ser uma flechinha, que é o menor menos. Quer dizer que a variável, a caixinha nome, vai receber uma informação. Tudo bem? Em Python, em C, é só esse símbolo aqui. Mas você nunca vai interpretar esse símbolo como sendo igual. Não é igual. Para variáveis de computação, é recebe. Tudo bem? Para a gente, então, nessa linguagem Portugal, recebe, então tem essa instrução. E se eu quiser colocar um texto aqui dentro, sempre entre aspas, eu coloco, por exemplo, ó, Bruno, meu nome. Aí você pode, de repente, aí depois colocar o seu nome para ver o que vai acontecer. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que eu posso também, se eu quiser, imprimir agora o meu nome na tela. Quer dizer, eu quero usar o comando escreva agora para colocar Bruno. Só que eu não quero usar o texto. Se eu quiser usar o texto, eu vou simplesmente colocar entre aspas aqui, ó, Bruno. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero, então, que o computador entenda que dentro da caixinha que eu chamei de nome, existe um texto e nesse texto tem ali uma informação. Quer dizer, então, se eu não usar aspas agora no comando escreva, e pedir para ele escreva nome, ele vai fazer, então, na sequência, esses passos. Então, ele vai primeiro montar uma caixinha, chamar ela de nome, colocar uma etiquetinha nela. Vamos lá, vou colocar, então, uma caixinha. Nela eu vou colocar uma etiquetinha, nome. E essa coisa eu não vejo, tá? Eu só vou ver as coisas que o computador está fazendo entre o início e o fim aqui. Deixa eu baixar essa coisa aqui para ficar melhor para a gente ver. Ou seja, primeiro passo, primeira instrução. Dentro da caixinha nome, coloca lá o nome Bruno. Eu estou usando a atribuição. Então, dentro da caixinha nome, coloca informação. Texto Bruno. Próxima instrução, escreva na tela, por exemplo, o nome. Se eu pedir, então, para o computador executar as instruções agora, você vai ver que ele vai escrever Bruno na tela. Quer dizer, então, que se eu quiser, eu posso guardar informações dentro de caixinhas e posso usar o comando escreva para mostrar essa informação que está armazenada dentro da caixinha. Tudo bem? Esse var aqui que está escrito, ele simplesmente é um comando que faz parte do esqueleto, tá? Então, tudo que está grifado aqui, eu não sei para que serve, eu sei que ele existe. Ou seja, var é o comando que eu vou dar para escrever as variáveis aqui. Então, tudo que vai
são caixinhas que você está dando nome para ela. Tudo bem? O programa só vai acontecer aqui no início e no fim. Mas é obrigatório que você monte as caixinhas. Por quê? Se eu não declarar variável, se eu não montar essa caixinha, então isso é uma coisa que é só do Portugal. Para C é uma coisa diferente. Se você estiver usando o Portugal Studio, ele vai declarar variável de uma maneira diferente. Então, cada linguagem tem uma maneira de fazer a declaração de variáveis. O legal do Python é que não precisa declarar variáveis. Se eu não declarei variável, se eu não montei essa caixinha nessa primeira... vai ter problema. A variável nome não foi encontrada. Eu preciso primeiro falar para o computador que existe essa caixinha, eu preciso montar ela. Se ele existe, aí sim eu posso usar para fazer as contas. Tudo bem? var aqui é só para a declaração de variáveis, tá? Então, primeiro você declara variáveis, e aí tudo que você quer fazer, você é obrigado a fazer aqui embaixo. Tudo bem? Eu vou colocar aqui, ó, nome, 2 pontos, caractere. Perceba que ele grifa o caractere. Ele pinta de marrom e grifa. Quer dizer que tá, o Visual G está mostrando para mim que está tudo correto. É só imprimir agora, pedir para ele rodar, ele coloca lá, Bruno. Pergunta: será que eu consigo usar o comando escreva para misturar as duas coisas? Por exemplo, eu quero colocar não olá mundo, eu não quero escrever olá Bruno, eu quero colocar só olá. E depois desse olá, eu quero que ele escreva o meu nome. Será que ele faz isso? Quer dizer, pergunta: será que dentro do comando escreva você colocar um texto e depois o valor de uma variável? Então o pessoal já está mandando aqui para mim para o chat. Consegue, Ronda? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, antes do meu nome, vou colocar um texto olá, vírgula. Perceba que ele pintou em vermelho, né? Eu tenho um texto em vermelho e depois eu tenho uma variável que está sem aspas. Para conseguir fazer a ligação, né, concatenar, juntar as duas opções do comando escreva, para ele fazer o texto e a variável, eu preciso separar por uma vírgula aqui, ó. Então, olha só o que eu estou fazendo agora no computador. Eu estou pedindo para ele fazer, ó, escreva na tela do computador. Olá, é um texto, e depois que ele coloque o valor que está nessa caixinha que eu chamei de nome. O que está armazenado nessa caixinha nome? O passo anterior, aí tem que ser sempre sequencial, antes de qualquer coisa, eu coloquei lá, por exemplo, o meu nome. Então, aqui, eu estou pedindo para o computador escrever na tela do computador, olá, vírgula, a informação que está armazenada nessa caixinha que eu chamei de nome. Olá, nome. Mas quem que é nome? Nome é um texto. Então presta atenção se eu fizer assim, ó, executar. Olá, Bruno. E alguém de repente pode se incomodar, falar assim, professor, o olá, vírgula, Bruno, aí nesse caso ele está colado. Dá para dar um espaço? Dá, então eu vou chegar aqui, ó, por exemplo, e colocar um espaço dentro do meu texto em vermelho, um espacinho. Na hora que ele colocar, por exemplo, o meu nome, ficar uma coisa um pouco mais organizada. Olá, Bruno. E aí a coisa legal do computador é que agora a pergunta de prova que eu poderia fazer para vocês, né? E é verdade isso, ó. O que acontece se eu fizer assim agora? Por exemplo, ele vai continuar escrevendo Olá, Bruno, porque ele sabe que dentro da caixinha nome o algoritmo executar o código, ele vai ler tudo de novo. Então, tudo que tinha antes não existe mais. Então, a partir do momento que eu pedir para ele interpretar esse código, ele vai interpretar tudo de novo, exatamente do jeito que eu fiz. Nome Maria. E aí escreva olá, nome. O nome não era Bruno? Era antes, né? Mas agora eu mudei. Então, se você colocar aqui, ó, executar olá Maria. Beleza, eu posso manipular, então, essas variáveis da maneira que eu quiser. Eu estou mostrando para vocês que eu consigo fazer isso, por exemplo, com caracteres. Tudo bem? Por isso que sempre faz as coisas na sequência, tá? Uma depois da outra. Toda vez que eu mandar o código executar, ele vai fazer, ele vai ler tudo de novo. Outro tipo de caixinha. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Com vocês eu vou sempre apagando para ficar tudo do jeito que deve ser. Estou chegando agora, professor, me perdi. Eu vou abrir o Visual G pela primeira vez, vou fazer isso aqui com vocês, ó. Por exemplo, quero fazer um novo. Quer salvar? Não. Toda vez que eu abrir um arquivo novo, ele já vai colocar para a gente o esqueleto, que são esses arquivos, esses comandos que já estão grifados aí em azul. Que é algoritmo, var, início e seção de comandos. Essa parte aqui, ó, são os comentários que eu vou apagar.
Só para lembrar, então, var é o comando, então, que eu vou usar para fazer a declaração de variáveis. O que é a declaração de variáveis? Eu contar para o computador as caixinhas que eu preciso usar e dar um nome para elas. Então, por exemplo, agora eu quero fazer com vocês uma caixinha para guardar, por exemplo, a minha altura. Sei lá, a altura de uma pessoa. Altura. Alura não, altura. Perguntaram para mim dos cursos da Alura. Não conheço, mas parece que são muito bons, hein? Uma caixinha que agora tem outro nome, tá? Estou chamando ela de altura. E dentro dessa caixinha eu quero colocar um número. Como eu vou colocar em centímetros, vou colocar aqui um número inteiro, tudo bem? Tem outro tipo de caixinha que eu vou mostrar para vocês que são reais. Mas deixa eu fazer com inteiros primeiro. Quer dizer que então eu vou fazer agora uma outra instrução. Dentro dessa caixinha, por exemplo, a altura, eu vou guardar, quer dizer, recebe informação, sei lá, 175 centímetros. Perceba que para números eu não vou usar aspas, vou colocar um número e ele coloca o número em vermelho ali. Quer dizer, então, que eu sei que dentro dessa caixinha a altura tem o número 175. Eu posso, então, simplesmente fazer assim, ó, escreva a altura. Aqui, ó. Executar. Agora ele vai executar tudo de novo. Cada vez que você executa, ele esquece que você fez anteriormente e lê tudo de novo. Tudo bem? Aqui, ó, a altura, ele coloca aqui, ó, 175. Tudo bem? Pergunta, se colocar int funciona? Não, ó. Ele só vai funcionar se você fizer exatamente do jeito que ele quer. Quer dizer, aí cada linguagem tem as suas peculiaridades. Aqui para Portugal, você vai escrever inteiro. Ele vai colocar, por exemplo, uma caixinha do tipo inteiro. Ah, beleza. E se eu fizer mais de uma caixinha, professor? Como assim? Caixinha A e uma caixinha B. Uma caixinha A e uma caixinha B. Pode fazer assim, ó. A e B. Desde que as duas sejam inteiras. Deixa eu fazer mais um exemplo com vocês. Deixa eu pegar, por exemplo, o peso, vai. Peso é uma coisa meio, né? Peso. Para declarar variável, você sempre usa só 2 pontos, tá? É isso que eu preciso falar. Dentro da caixinha peso, eu vou colocar números reais. Então, estou mostrando para vocês tipos de variáveis. Então, tem caixinhas que eu coloco textos, sempre entre aspas. Tem caixinhas que eu coloco números inteiros, sem ponto, sem vírgula. E aqui eu vou colocar números reais, que são os números que a gente conhece. Todos os números que a gente conhece que tem vírgula ali. Tá? Por exemplo, o peso vai ser 85,78. E percebam que se eu colocar vírgula aqui, ó, ele vai separar o 85 e o 78. E não é o que eu quero que aconteça. Eu quero 85,78. Vírgula aqui para a gente vai ter que assumir o papel de ponto. Se você não fizer isso, vai dar problema. Bem? Então, se eu quiser escrever na tela, por exemplo, que está nessa variável peso, sempre entre parênteses aqui, tá? Eu coloco, então, escreva peso. O que acontece se eu fizer assim, por exemplo? Eu escreva peso. Ele vai entender que tem uma variável. Não, se eu usar duas aspas, pessoal, no comando escreva, ele sempre vai imprimir o que está entre aspas. Então, se eu colocar escreva peso entre aspas, ele vai imprimir na tela peso. Aqui, ó. É o texto que eu quero. Se eu quiser que ele olhe para a caixinha e coloque o valor que está armazenado na caixinha, aí pode ser texto ou pode ser número, depende, né? Aí você vai usar sempre uma variável sem aspas. Tudo bem? Aqui, ó. Beleza? E aí o que eu posso fazer, pessoal, é fazer tudo acontecer ao mesmo tempo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Isso. Eu tinha, então, fiz um de cada vez com vocês, né? Mas a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o nome da pessoa é o caractere. Eu posso ter quantas caixinhas eu quiser. Então, eu tenho, por exemplo, a altura, que é do tipo inteiro, e tenho o peso, que é real. Então, para cada um das variáveis, eu vou colocar uma informação e vou imprimir na tela. Aí eu vou tentar responder o que o pessoal está perguntando aqui para mim. Por exemplo, eu quero colocar no nome, colocar Maria. Se eu fizer assim, ele vai dar erro. Eu preciso sempre colocar texto em aspas. Tá? Como o nome é um caractere,
preciso colocar um caractere lá dentro. E quero escrever na tela. Escreva na tela, por exemplo, nome, 2 pontos. Aí eu não quero colocar o Maria. Se eu mudar mais tarde essa informação, eu quero que apareça informação atualizada. Então, por exemplo, nome. O professor está perguntando coisas mais complexas para mim. Peraí que eu vou com calma. Ó, então, executar a instrução. Variável nome recebe Maria. Escreva nome, 2 pontos, Maria. Perfeito. Agora, aqui embaixo, eu quero colocar todas as informações agora. Eu quero, então, que a altura da Maria, por exemplo, seja 1,60 m. 160 centímetros, como eu coloquei inteiro, ela está esperando um número inteiro, então 1 centímetro. Então, eu escreva na tela. Mesmo princípio, agora sem preguiça, tá? Sem ficar copiando e colando, sempre tentar escrever as coisas em programação. A altura, 2 pontos, aí coloco aqui, ó, altura. Olha só, eu vou pedir para ele executar, e se eu fizer isso, ó, nome Maria, altura 1,60 m. Aí vocês vão perceber, que já começaram a perguntar aqui para mim no chat, uma coisa que incomoda muito a gente, que a gente chama de quebra de linha. Como assim, Ronda? Eu quero pular uma linha, cara. Eu quero nome Maria numa linha, mas eu quero que a altura 160, quer dizer, que o próximo escreva, ele esteja na linha de baixo. Então, se a primeira coisa que você aprende é escrever num código qualquer, é imprimir o Hello World na tela, a segunda coisa que você aprende é fazer o tal da quebra de linha, é o pular linha. Em Python e em C, é a barra invertida N. Aqui pra gente é muito mais simples. Você vai usar então o comando escreval. Então, eu vou ficar aqui, ó, escreva. Escreva, abre e fecha parênteses, né? Ele funciona, então, com texto, se você quiser, ou com variáveis, cor azul aqui, ou com variáveis, sem aspas. E se você quiser pular linha, você vai usar o escreval. Escreva L. Aqui em Portugal é super simples, tá? Então, às vezes, se eu, em vez de colocar escreva L, é justamente porque eu quero aqui pula uma linha. Então, se eu usar escreval aqui, ele vai então pular uma linha, que é exatamente o que o pessoal quer que aconteça. Ó. Então, executar, aqui, ó, nome Maria, altura 160. Tá? Pelo mesmo motivo, vou colocar escreval aqui, e vou colocar a última informação, peso. Por exemplo, vamos ver, a Maria pesa 50,34, 240 gramas. Quer dizer, aqui eu preciso colocar 2 pontos iguais, senão dá problema. Quer dizer, vou fazer assim para ficar separado. Primeiro comando, segundo comando, e a terceira linha aqui que eu estou querendo colocar é escrever na tela agora, escreva na tela do computador, que entre aspas, o peso da Maria aí sempre vírgula, peso. Vou colocar aqui e daqui a pouco eu vou simular com vocês alguns erros, tá? Algumas coisas que eu posso fazer de errado aqui. Então, nome, Maria, altura e peso. No momento, se eu quiser pular linha, escreva aqui, ó, os 3, o que vai acontecer é que eu vou ter uma linha só com as 3 frases que eu coloquei, ó, executar, ó, nome, Maria, altura, peso, tudo numa linha só. Mas se você quiser pular linha, você pode usar, por exemplo, o escreval aqui no nosso código. Tudo bem? É pergunta, né? Por que eu coloquei escreval só nessa linha e não na de baixo? É porque ele pula uma linha. Essa daqui não precisa pular linha. A última não precisa pular linha. Mas eu posso colocar escreval aqui também. Não tem problema nenhum. A parte boa da programação agora é que as perguntas que vocês vão fazer, vocês devem testar. Professor, o que acontece se eu fizer isso? Não sei, faz aí e testa. Professor, e se eu não colocar vírgula aqui, o que acontece? Não sei, por exemplo. Eu sei, na verdade, vai dar erro. Ó. Quer dizer, se eu coloquei um texto e coloquei uma variável junto, no mesmo escreva, eu preciso separar o texto da variável. Se eu colocar tudo junto, não colocar vírgula, ele vai acusar. Ó. Tem algum erro aqui, ó. Nessa linha, ele fala aí onde é que tá. Ah, professor, eu esqueci de fechar essa aspas aqui, ó. Ela vai ficar tudo pintado em vermelho e se você tentar executar o algoritmo, ele vai dar problema.
Aí não adianta a gente reclamar com o computador. Quer dizer, agora eu preciso entender quais são as regras da linguagem e preciso seguir essas regras. Então, essas primeiras aulas eu vou ficar com vocês fazendo esse tipo de exercício aqui. Tudo bem? Tenta ver se você não está com erro, né? Se é um problema na vírgula. Se você colocar vírgula aqui, ó, por exemplo, peso 50,340, ele vai reclamar. Por quê? Ah, não, ele vai colocar, na verdade, ele vai entender que é só os 50. Vírgula é uma outra coisa aqui. Se ele nem fosse aceitar. Quer dizer, ele ignora que é um número decimal. Ele não entende. Em Python daria erro, coisa do tipo, tá? Então, se é real, você precisa colocar um ponto para separar o decimal. Se eu fizer colocar, por exemplo, uma informação que eu não posso, por exemplo, caixinha altura, eu falei que vai um inteiro, tá aqui, ó. Se eu quiser colocar, por exemplo, um número real, ele não vai aceitar, ele vai dar problema. Ó, vai falar, olha, você falou que ia colocar um número inteiro, mas está colocando um real, não pode. Mas, por exemplo, aqui no meu texto, vamos fazer assim? Vou apagar tudo aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante, tá? Vamos declarar, por exemplo, duas caixinhas A e B do tipo caractere. Tudo bem? Olha o que eu vou fazer com vocês aqui, meio que uma pegadinha, tá? Na caixinha A, eu vou colocar o número 1. Na caixinha B, eu vou colocar o número 2. Tudo bem? Sem fazer nenhuma alusão ao operador, porque o operador eu vou falar na próxima aula que vai começar daqui a pouco. Daqui a pouco encerra essa e começa outra, né? Na próxima aula eu vou falar com vocês de operadores. Mas falem para mim o que acontece se eu fizer agora A mais B. Presta atenção. Aqui eu estou induzindo os senhores ao erro, porque eu estou querendo mostrar aqui explicitamente a diferença que eu tenho entre os tipos de caixinha. Eu tenho então aqui nesse meu código uma caixinha chamada A, que está recebendo lá um caractere. Presta atenção, e está entre aspas aqui, o 1 que está lá não é um número, é um caractere. Tipo o caractere do seu CPF. Você não faz conta com aquele número, você se preenche. Quer dizer, é um número, ele tem um significado, mas não é um número de fazer conta. É um número. B também, ela recebe um caractere. Se eu estou escrevendo ali alguma coisa, por acaso eu escrevi o número 2. Se eu pedir para colocar no comando escreva A mais B, ele está falando para a gente, escreva na tela o que está na caixinha A e junta com o que está na caixinha B. Como os dois são caracteres, o que ele vai fazer, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ele vai colocar o 1 e depois ele vai imprimir o 2. Pô, mas esse computador é burro, né? Não está fazendo uma conta demais? Muito pelo contrário, esse computador é muito esperto. Ele está entendendo que eu tenho, e aí em computação a gente chama isso de strings, é uma sequência de caracteres. Quer dizer, eu tenho um caractere, eu somo com outro caractere, você tem 2 caracteres. É exatamente essa instrução que eu estou mandando ele fazer. Então o pessoal já colocou aqui para mim no chat, né, professor? Isso daí, junto que você está colocando, vai aparecer 12 aqui na nossa tela. Por quê? Porque você está mandando construir caixinhas que são caracteres, aí você está mandando ele somar esses 2 caracteres. Então o computador ele faz exatamente isso. Por exemplo, deixa eu fazer agora uma outra situação aqui. Eu não quero A e B caractere, eu quero caixinhas C e D do tipo inteiro. Opa, inteiro. Se eu escrever errado aqui, ó, ele nem pinta e não grifa, tá? Então a parte legal da IDE, as ideias legais, elas visualmente te dão algumas informações. Tá? Então, tipo inteiro. Aqui, ó, então, caixinhas C e D inteiro. Então vamos lá. Eu quero que a caixinha C receba o número 1. Não estou usando aspas agora, tá? Então, no caso anterior, eu usei aspas. Se eu não estou usando aspas, o computador sabe isso daqui. É um número 2. Quer dizer, o que acontece se eu mandar o código rodar agora? Não vai acontecer nada. Como assim, professor? Ué, código, aí você vai reclamar, né? Pô, mas computador burro. Não, na verdade, né, a parte que está falhando aqui está desse lado. Porque esse código, eu simplesmente peguei uma caixinha chamada C, já existe, né, ela é tipo inteiro, coloquei o número 1, peguei uma caixinha D, coloquei o número 2. Acabou, meu programa fez isso. O que eu vi?
Eu não vi nada, mas tá, o que eu pedi para ver? Não pedi nada, então o computador ele fez exatamente o que eu pedi para ele fazer. É naquela história do menininho lá, né, que fica bravo. Eu vou ficar bravo que o computador não colocou para mim o que eu queria. Eu queria colocar a soma. Tudo bem, mas, né? Então, para a gente não se frustrar, eu queria fazer o mesmo exemplo anterior. Só que é uma máquina, né? Ele simplesmente pega as instruções e executa. Se eu falho nas instruções, eu quero escrever aqui o A mais B. Nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, vai acontecer agora que ele vai fazer A mais B, desculpa. Ligado, Márcio. C mais D, C mais D. Eu não posso na código errado também, né? C mais D. Se eu escrever C mais D aqui, agora sim, ele consegue fazer uma coisa muito interessante, que é fazer um cálculo algébrico simples. Ele sabe que o 1 é um número, sabe que 2 é um número, e ele sabe que se você manda somar dois números, ele sabe o que precisa fazer. Tudo bem? Então, esses principais comandos, quer dizer, mais e menos, já está meio que dentro de todos os códigos. Você não precisa fazer nenhuma coisa a mais. Por sorte, no Visual G, isso vai funcionar para todas as operações algébricas que tem aí no computador. Tudo bem? Então, a partir da próxima aula, eu vou definir com vocês, então, essas operações algébricas, a gente vai conseguir fazer aí algumas contas. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se eu posso ajudar vocês a mais alguma coisa. Para baixar o arquivo em executável. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu dar uma resumida aqui, porque a partir de agora eu faço de conta que eu cheguei na computação, nunca mexi com o computador, entrei lá no Teams, baixei o Visual G e dei um clique duplo que meu professor falou. Aí vai acontecer exatamente isso daqui. Ó. Ah. Opa, me pedi para salvar, não quero que salve não. Então a partir de agora, pessoal, se você quiser começar a se organizar, você pode. Eu só mostrei para vocês, mas para ter que enxergar o que está acontecendo. Agora a gente pode ver com calma qual que é o funcionamento desse software aqui. Então essa IDE, vamos ver que ela é bastante intuitiva, ela foi escrita por um professor, tá, para ajudar a gente a entender a lógica de programação. Ela é completamente gratuito. Tá? Essa é a versão 2.5 e a versão mais simples. Tem versões mais avançadas, mas para manter só a lógica de programação aqui em foco, eu vou usar essa versão mais simples. Nessa versão mais simples, então, ela vai vir sempre com essa configuração. Então, o que está em azul grifado aqui, você não precisa entender o que elas são. Na verdade, a gente entende o que elas são, não entende o porquê e como que elas funcionam, né? Quer dizer, então, que esse algoritmo aqui é uma coisa que para avisar que o programa vai começar, seria mais ou menos a função principal. E aqui, ó, eu posso colocar o nome do meu programa. Por exemplo, estou tendo uma aula aqui, que vai ser aula turma 01. É um texto que não vai entrar em nada do meu código, tá? Isso aqui são coisas só para organizar. E o Visual G, ele já sugere aqui que você coloque, por exemplo, algumas informações. Tá? Então, automaticamente, ele já gera a data de hoje, ó. E se você quiser colocar seu nome aqui, né? Meu nome é Bruno, autor do programa, função. O que a gente está fazendo aqui? Aí depois, se eu salvar esse arquivo, eu posso fazer isso aqui, ó, em salvar como? Eu posso colocar aula 1, turma 01. Opa. Aí mais tarde eu posso pegar esse arquivo do jeito que ele está. Tudo bem? Então, essa parte verde são declarações, são só comentários, não preciso delas. Essa parte aqui agora, onde está escrito var, isso aqui é só para o Visual G. Tá? Em outras linguagens não é assim. Por que tem que ser assim? Porque em Portugal funciona dessa maneira. Tá? Então, em Python não tem essa etapa. Em Portugal Studio ou em outras linguagens, você coloca, por exemplo, primeiro em inteiro, aí você coloca quais são as variáveis. Não sei nem se funciona isso daqui. Deixa eu ver. Ah, não vai dar certo. Tá? No Portugal Studio, que é um outro programa que mexe também com Portugal, lá para declarar variável é assim, é de outro jeito. Então, cada linguagem tem uma maneira, tem uma manhãzinha, tá? Isso aqui é uma peculiaridade da linguagem. Para a gente, então, qual que é a regra? Você não precisa escrever var, já está escrito.
Mas tudo que tiver aqui embaixo de var, até o início, são caixinhas que você quer montar. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, agora sim, né? Declaração de variáveis. São declaração de variáveis. São eu contando para o computador que eu quero caixinhas e que eu quero usar essas caixinhas para guardar informações lá dentro. Então não basta eu dar um nome, eu preciso falar o nome, 2 pontos e o tipo dela. Tudo bem? Então aqui, ó, para voltar à tela inicial, quer dizer, para começar de novo, eu clico aqui, ó, no novo, Ctrl N ou em arquivo novo. Você sempre consegue fazer um novo. Não sei se foi isso que perguntaram para mim. Tudo bem? Então as caixinhas todas que você precisa montar são sempre aqui, entre o var e o início. Não precisa lembrar de escrever var, porque vai estar sempre escrito ali, tá? Mas toda vez que você quiser usar uma caixinha, você então é obrigado a fazer a declaração de variáveis. Por exemplo, eu vou errar aqui. Eu não vou declarar caixinha, e na caixinha A, que eu estou inventando aqui, eu quero colocar, por exemplo, uma conta. 12 mais 5, por exemplo. Se eu executar esse negócio, ele já vai dar problema. Por quê? Porque ele fala que a variável A não foi encontrada. Como assim não foi encontrada? Então, para a gente poder usar as caixinhas, essas variáveis, eu preciso primeiro contar para o computador que ela existe. Eu faço isso ali na etapa de declaração. Tá? Então, aqui em Visual G, eu sou obrigado a fazer a declaração das variáveis. Então, por exemplo, a caixinha A, ela vai receber, por exemplo, um número inteiro. Tá? Então, 12 mais 5. O que acontece se eu rodar esse código aqui? Ele vai fazer exatamente o que eu mandei. Ele vai pegar a caixinha A, e na caixinha A, opa, eu fiz errado, ó. O que eu fiz de errado? Aqui, o programa exige que eu coloque 2 pontos e o tipo. Confundi aqui, né? Eu usei o símbolo de atribuição. Eu falei, dentro da caixinha A, vai, não tem o menor sentido, viajou, errou. Ele falou aqui, ó, tem uma coisa errada na declaração de variáveis, é verdade. A caixinha A que eu quero montar é 2 pontos e o tipo. Se eu escrever errado, ele já vai acusar para mim o erro. Beleza, já errei aqui. Se eu pedir para ele rodar agora, ele vai rodar, sem erro nenhum. O que ele escreveu para mim na tela? Não escreveu nada. Alguém vai reclamar, né? Pois o computador é burro, o computador é ruim, quebrou, o computador não presta, o computador não sabe fazer nada. Na verdade, ele sabe. Ele está fazendo exatamente o que eu pedi para ele fazer. Ele montou uma caixinha chamada A, eu não vejo esse processo. E dentro dessa caixinha A, eu pedi para ele colocar 12 mais 5. E ele fez isso. E acabou. Foi exatamente a ordem que eu dei para ele. Eu não posso reclamar. Se eu quiser, por exemplo, ver o que está dentro dessa caixinha, eu posso colocar aqui, por exemplo, eu escrevo aí dentro da caixinha A. Agora sim. Consigo ver o que eu quero. Apareceu lá, 17. Agora então eu posso usar essas caixinhas para guardar algumas informações e adicionalmente eu posso usar operadores para a gente fazer contas com essas caixinhas aí. Tudo bem? Vou fazer o seguinte, deixa eu voltar para a aula, deixa eu ver se eu tenho tempo para fazer isso, se eu faço isso na próxima aula. Não, deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint. Deixa eu fazer assim. Está na outra tela. Acho que agora está ok para vocês. Vou voltar aqui para a nossa tela porque, de novo, tá? Eu vou insistir para que a gente enxergue a programação. Tá? Então, a sugestão do software que eu estou usando aqui com vocês, deixa eu fazer a caneta aqui, é usar então esse Visual G, tudo bem? Então, por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo justamente porque os comandos, tudo, é idêntico aos comandos que eu preciso passar para vocês de acordo com a ementa do curso, que está a ver com o plano de ensino. Eu insisto que não é obrigatório, tá? De maneira alguma. É muito estranho a gente exigir que os alunos tenham ali uma máquina a mais, ou tá com 2 telas de computador para conseguir fazer, ou que tenha obrigatoriamente o Windows instalado. Tá? Mas é altamente recomendável que você tente fazer isso em alguma outra linguagem. Como eu já falei para vocês, eu não consigo ficar dando assistência para vocês em outras linguagens fora o Portugal. Por isso que eu vou fazer o curso inteiramente em cima desse Visual G. Porém, se você quiser, aí fica por sua conta e risco, eu até recomendo, tá? Que você faça isso numa linguagem de computação, por exemplo, Python, rodando no Google Colab, por exemplo. Você vê que tudo que eu estou fazendo aqui, você pode fazer em Python também de uma maneira bem mais simples.
Tudo bem? Aí na próxima aula eu vou mostrar aí para vocês, não em Python, mas vou mostrar no Visual G como que eu faço para começar a fazer algumas contas aí. Tudo bem? Gabriel, fazer essas coisas mais visuais, em princípio, não vai ser possível. Não no Visual G, porque ele é muito limitado, mas em Python e Java você conseguiria com certeza colocar um botãozinho. Tá? Então, por exemplo, o pessoal perguntou usando o DevC, usando o PyCharm, quer dizer, se você entende já um pouquinho de programação e entende que a lógica é a mesma, os comandos podem ser diferentes, as regrinhas podem ser diferentes, e aí cada linguagem vai ter uma, mas você vai ver que o esqueletinho, quer dizer, a maneira de pensar, ela é sempre a mesma, tá? Pelo menos no começo da programação, você vê que as linguagens elas são muito parecidas entre si, quer dizer, muda o nome do comando, muda a maneira de declarar a variável, mas em princípio as coisas são muito parecidas, tá? Então você consegue acompanhar meu curso usando, por exemplo, qualquer outra linguagem de programação. Se você programa em Python e pega um código em Portugal, você lê e entende, porque está em português. Se você entende Python que é inglês, é a mesma coisa, quer dizer, é muito mais fácil. Tudo bem? Mas, de novo, eu vou ficar no Portugal porque faz parte do plano de ensino. Eu roubei uma frase aqui do curso lá de Python, que é o curso do Guanabara, para insistir, para vocês treinarem, tá? Isso vale não só para o meu curso, mas vale que decido para a vida. Aí diz ali uma frase que a gente não sabe qual é a fórmula do sucesso. Realmente, não dá para a gente ficar falando aqui a fórmula do sucesso. Mesmo se eu soubesse, vocês não iam me ouvir, não iam fazer o que eu ia falar. Mas uma coisa eu posso afirmar com vocês com verdade, tá? A fórmula do fracasso a gente conhece, e o fracasso está justamente em você não treinar. Tá? Então, principalmente em exatas, e assim, principalmente ao quadrado em programação, porque é muito fácil você acompanhar a aula e entender o que está acontecendo, porque as coisas fazem sentido. Escreva na tela, você escreve na tela, lá, chega. Só que na hora que você vai tentar fazer o programinha, você vai apertar F9, não vai rodar. Tá? Então você vai se sentir como se fosse aquele menininho, vai ficar muito bravo, vai querer desistir. E a vida é assim, programação é assim também. Tá? Então imagine como programação não é uma coisa que você vai simplesmente sair programando e achar que é tudo as mil maravilhas. Não é assim. Você precisa praticar e praticar bastante. Tá? Então, no exemplo que eu passei para vocês no vídeo, do menininho lá usando o sanduíche como referência, é exatamente o que um programador passa no dia a dia. Quer dizer, um cientista, em princípio, passa no dia a dia. É a frustração perante a sua própria incapacidade de escrever um código que uma máquina executar. Quer dizer, uma coisa tão simples. Como é que você não consegue escrever esse código? Tudo bem? Então, preciso que os senhores pratiquem, pratiquem, pratiquem. Quanto mais você pratica, quer dizer, mais você vai ficar dentro do século. Tá? Lembrando que tecnologia é uma coisa que está avançando aí numa velocidade gigantesca, né? Um ano que você fica sem estudar e fora do mercado de trabalho equivale a 7 anos que você fica defasado. Então, insisto para que vocês façam aí, então, a prática. Eu tenho aqui na próxima. Agora eu vou começar a repetir as coisas aqui. Próxima aula, então, eu vou dar um intervalo agora, faltam 5 minutinhos para a aula, eu vou tentar responder algumas perguntas aqui, mas em princípio eu vou encerrar essa primeira aula. Às 20h45 eu retomo com vocês esse assunto, e aí assim, ó, aí eu vou dar aula mesmo. Isso aqui não foi a aula ainda, tá? Isso aqui foi só eu conversando um pouquinho com vocês, mostrando que existe uma ferramenta chamada Visual G, e que eu posso usar essa ferramenta ao meu favor. Se vocês sabem disso, agora eu posso começar a minha aula. Beleza? Então minha aula vai começar, em princípio, às 20h45. Vai ser muito mais fácil acompanhar agora os conceitos depois que vocês já viram. E algumas pessoas, bastante gente, que já fizeram alguma coisa parecida aí acompanhando durante a aula, então vocês vão ver que fica muito simples a gente entender os conceitos. E no final da aula de hoje, eu espero sair com pelo menos um programinha que resolve para um problema de física, de verdade. Talvez no semestre passado, mas resolve um problema de física. Tudo bem? Eu vou ficar respondendo algumas perguntas aqui com vocês agora, tá? Mas em princípio a aula encerrou agora, intervalinho aí de 20 minutos, eu vejo todos vocês aí às 20h45. Eu vou chegar um pouco antes para a aula para ligar tudo, né? Mas vejo vocês daqui a pouco aí, beleza? Vai trocar o link é outro, vocês precisam acessar lá.
Tudo bem? Então, o problema de fazer a linguagem Python ser oficial, acho que não sei até que ponto é de interesse das pessoas também. Eu sei que talvez boa parte dos alunos sintam interesse de fazer programação em Python, mas a grande verdade é que a grande maioria dos alunos não vai apoiar uma mudança para Python, tá? Ele vai preferir fazer o curso em Portugal. Mesmo que todos os alunos queiram fazer o curso em Python, tem a ver com umas coisas muito mais profundas, porque o curso da universidade também engloba uma parte que é EAD. É que você muda um conceito ou um plano de ensino, você precisa fazer isso meio que globalmente, que é uma coisa que não é tão simples quanto apertar um botãozinho. Então eu entendo a frustração de vocês e compartilho da frustração de vocês. E saibam que eu sou a primeira pessoa, ou a mais interessada em fazer isso acontecer em Python, tá? Eu tô, inclusive, já meio que. O Fernando também tá meio bravo comigo, de tanto que eu tô atormentando lá. Pô, muda pra Python, por favor. Deixa eu fazer em Python, por favor. Quer dizer, eu sou a primeira pessoa a estar ali tentando fazer isso acontecer. Então, assim que der, se liberar no meio do semestre, eu já mudo para Python, já pode ter certeza. Python é muito mais simples, tá? Mas, né, por questões aí de plano de ensino, a gente é obrigado a fazer. Mas não tem problema, tá? A lógica de programação funciona aí para todo mundo. Eu vou ficar só com o português